Muito bom ter você aqui com a gente. Comer um queijinho, conversar. Adoramos. Isso aí. Obrigada pelo convite, vocês dois. Estou super feliz com esse nosso bate-papo. Acho que vai ser uma noite muito gostosa. Certeza. Obrigada. Muito bom. Karen, muitas perguntas, muitas dúvidas. Ser neuropediatra em tempos tão difíceis, com a modernidade, com a tecnologia, deve ser um desafio muito grande. Para todos nós, está sendo um desafio muito grande, né? E a gente queria conversar contigo sobre as crianças, obviamente, né? Principalmente as crianças no mundo de hoje, né? Independente das doenças, dos transtornos, das limitações, mas as crianças inseridas no mundo de hoje, né? Na tecnologia, a criação está difícil, a velocidade da informação, como é que essas cabecinhas estão crescendo, desenvolvendo, né? Assim, que dificuldades que elas estão encontrando, as dificuldades que a gente tem de diagnóstico, as dificuldades que as mães e os pais têm de entender o que está acontecendo com o seu filho, se é normal, se não é. Né? Eu acho que essas são as grandes dúvidas aí, né? Muita coisa vem mudando muito, né? Eu me formei médica em 2012. Aí eu fiz residência de pediatria, 13 e 14. Depois fiz neuropediatria infantil na Unicamp. Aí acho que foi 14, 15, 16, 17. Eletro e tal. O que eu quero dizer é que eu não tive contato com uma série de coisas que hoje eu tenho no consultório. Então, quando eu escolhi ser neuropediatra, eu gostava das crianças neurológicas mesmo, as crianças graves, com doenças involutivas, tudo. Hoje eu não as vejo, então, que foi o que me levou à neuropediatria. E ao passo que eu vejo muitos transtornos do neurodesenvolvimento, que eu nunca ouvi falar na faculdade de medicina, nem na pediatria. E na neuropediatria, isso era colocado mais para o ambulatório da Unicamp, que é o DISAPRE, que é dos distúrbios da aprendizagem, ou a psiquiatria. Então, foi um grande desafio quando, em 2016, foi a primeira vez que eu comecei a atender ambulatório de neuropediatria mesmo, até então eu só atendia como pediatra, e começar a ver uma série de crianças pequenas que não estavam cumprindo com os marcos do neurodesenvolvimento e eu não sabia o que era, e os professores não valorizavam essas queixas, porque falava, não, se a ressonância é normal, se a tomografia é normal, isso não é neurológico. Isso daí tem que ir para outro caminho, né? E aí, com o grande aumento de incidência, prevalência de todos esses transtornos, isso tudo foi muito novo. Então, imagino que não só para mim, eu fico imaginando a confusão para os médicos que já são formados muito antes de mim, para isso que chega também no ambulatório do neuroadulto, na neuropsicóloga, em todos os profissionais da área da saúde, assim, então, realmente, além de ser muito difícil, isso causa uma grande confusão na cabeça dos pais. Aí junto veio essa revolução tecnológica do Instagram, da rede social, tudo trazendo um monte de informação tudo junto. Fazendo dancinha de coisas extremamente importantes. Então, traz muita informação relevante, mas traz muita desinformação. E a gente tenta sobreviver no meio disso, querendo ser bom médico, querendo fazer uma boa consulta, mas parece que nunca basta, porque o seu concorrente é o Google, né? O chat GPT, então, nossa, é desafiador. É desafiador. E é desafiador, acho que em todos os campos, né? Porque é desafiador na maternidade, é desafiador na clínica, é desafiador nas escolas. Então, a gente recebe queixas, né, no consultório. Acho que, pensando pela tua história, né? O paciente chegava com um transtorno do desenvolvimento, não era um transtorno do desenvolvimento, era uma doença mesmo involutiva. E aí hoje vem com uma demanda, às vezes, da escola para ir para o neuropediatra, sendo muitas vezes que os pais nem têm uma queixa, que não tem algo ali, um sintoma evidente, e a demanda também vem de lugares diferentes, né? E a gente tem que abraçar e dar conta de tudo isso, e as escolas também, né? Tendo que dar conta de um monte de diferenças nesses marcos de desenvolvimento, porque são salas muito mais heterogêneas do que as da nossa época, né? Que era a maioria tudo igual.
E um aqui destoava na desatenção, um era mais agitado. Hoje em dia tem 10 que correm, 5 que não conseguem ouvir o barulho, e uma heterogeneidade muito grande, né? Muito mais desafiadora, E olha só, né? A Karen tá falando da dificuldade de um médico que se formou um pouco antes dessa mudança toda, desse padrão todo de mudança cerebral aí da humanidade. E os pais também não conheciam esse tipo de padrão. Os pais dessas crianças de hoje em dia, eles foram forjados, eles cresceram numa outra era, com outro conhecimento, então para eles é tudo novidade. Então é novidade para nós, é novidade para eles, é novidade para os cientistas, é novidade para a professora da escola. Então tá todo mundo com dificuldade de entender o que é normal, o que não é normal, o que é doença, o que é só um desvio, o que é falta de estímulo, o que é excesso de estímulo. Eu penso até o que não é evolução da espécie, né? Porque se a gente evolui conforme o meio, né? Então, o fogo transformou o homem, né? A tecnologia transforma muito, e é numa velocidade muito maior, talvez. E a inteligência artificial está transformando aqui, né? De novo. Vivendo isso na prática, no dia a dia, e vendo isso, eu acho um desafio isso grande. É interessante o que você falou, porque, inclusive, é muito comum, é bem comum, o diagnóstico triplo de TDAH, TEA nível 1 de suporte e altas habilidades de superdotação. Então, essa turma... Isso é doença ou é evolução, né? Não é? Será que eles não são os novos seres humanos e nós que estamos ficando para trás? Porque é verdade. Eu já peguei adultos com essa... Não só essa tríade, mas eu já peguei adultos aí junta, né? Ansiedade, depressão e tudo mais, e vem com 6, 7, 8 diagnósticos nas avaliações. E isso é preocupante, porque isso é um novo padrão de pessoas, né? Até onde isso é doença, até onde isso é normal. E é onde é que a gente ajusta, né? Talvez na expectativa. A gente tem uma expectativa ainda que foi criada lá atrás, né? Há 30, 40 anos atrás, então falando desses adultos, né? Que chegam com essa tríade. Então tem uma expectativa de ser bem-sucedido como o pai era, só que exposto a uma realidade completamente diferente, com habilidades maiores, só que ainda se frustra porque não dá conta de realizar um sonho, uma meta que foi colocada numa realidade muito distinta, né? Muito diferente. E aí, para atrapalhar mais ainda todo esse jogo que está acontecendo, aí vem a rede social e o uso indiscriminado das telas. Isso é. Que para mim é como se fosse uma ferramenta tão potente que deveria ter uma faixa etária para poder utilizar. No entanto, não tem. E acaba indo para a mão das crianças numa idade muito tenra, que eles estão em plena formação ali das funções executivas, e, né, córtex pré-frontal, sem nenhuma estrutura e ferramenta para lidar com desajuste emocional, com desregulação, com controle inibitório, tudo, e já tem a ferramenta na mão. Para mim é como se fosse um rapaz adolescente com 15 anos de idade com uma Ferrari na mão, que não poderia, e algumas consequências provavelmente vão surgir disso. Então, no meio dessa confusão toda, tem o excessivo uso das telas, né? Em alguns países isso parece que é mais pensado, racionalizado, mas aqui não, e a gente vê que ainda quanto mais a família tem menor poder aquisitivo e sociocultural, mais a criança tem esse acesso das telas, né? Estava vendo uma revisão de 2020 que é os efeitos psicológicos do tempo de telas e também do tempo verde, do tempo livre. O tempo verde é o tempo que está em contato ou com a natureza ou com coisas que remetem à natureza. Aí o tempo de telas médio do estudo foi de 7h30. Nossa. E para os adolescentes até 14 horas por dia de acesso a, né, tablets, telas, videogames e tal. Então é muito longe do que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim. E aí os impactos
nisso são os desfechos positivos ou negativos. Claro que a conclusão ficou que é indiscutível o impacto dos desfechos negativos com o tempo de telas aumentado. Então, em relação à percepção de felicidade, percepção de realização, autoestima, confiança, coisa que a gente nem imagina. Né? Que é muito passivo, né? Isso. E isso vem de uma atitude mais... A gente precisa agir, né? Para ter uma recompensa de felicidade, de confiança. Então, quando a minha criança for diagnosticada, ela tá com ansiedade, ou ela tem um TDAH, ou ela tem um TEA, eu vou, geralmente ali na pediatria, eu trabalho com 1 até uns 4, 5 diagnósticos. E eu sou bem clara com os pais, falo, vamos tratar, vamos cuidar, porque um diagnóstico psiquiátrico é uma porta aberta para outros diagnósticos psiquiátricos. Como ele é criança, a gente ainda consegue cuidar de algumas coisas aqui, remanejar, né? Agora, o que acontece quando vai para o seu consultório, a partir dos 16 anos? Outros transtornos psiquiátricos. Aí já vem a bipolaridade, vem a ideação suicida, vem a depressão com força, né? Então, basicamente é o cenário. É o cenário muito frequente atual, né? Se não fizer a abordagem adequada precocemente, é uma bola de neve. Né? Eu tenho uma dificuldade no consultório, não sei se você tem ela também com pais, né? É a seguinte... Muitas vezes, parece que para eu poder agir num sentido de cuidado, eu preciso do diagnóstico. E no meu raciocínio clínico, eu preciso antes de um tempo de estímulo e de mudanças no meio para conseguir fechar um diagnóstico, né? Certo. E muitas pessoas, eu sinto uma dificuldade, assim, de querer primeiro o diagnóstico para depois tomar atitudes de intervenção, né? Isso é uma das coisas que desencantou muito o meu trabalho antes dos 6 anos, né? Porque eu sentia uma dificuldade de conseguir mesmo. Eu me especializei muito na primeira infância, gosto muito, trabalhei muito, estudei muito estimulação precoce e o grande diferencial da estimulação precoce é o que você tem potência, né, de realizar. E essa potência, ela vai modificar o desenvolvimento desse ser, que até os 6 anos forma a grande base ali do aparato emocional. E se eu não testo o que ele consegue desenvolver dentro de um cenário mais favorável, eu não posso dizer que ele já tem, né? Você pega uma criança que ficou, então, 7 horas, fica, em média, 7 horas usando uma tela. E eu não posso fechar um diagnóstico de TEA se ela permanece, desde que nasceu, 7 horas e meia na tela. Eu preciso que ela seja retirada da tela, colocada dentro de uma sala de integração multissensorial, que ela receba estímulo, né, psicomotor e de relação, para ver o desenvolvimento. E aí a gente vai entender se de fato tem uma limitação nesse desenvolvimento ou não, né? E eu sinto muito ainda essa dificuldade, né, colaborativa e muito nas escolas também, né? Eu só adapto materiais, eu só crio algo para essa criança se ela tiver um laudo. E eu falo, laudo, quando você coloca, você dificilmente tira, né? É uma responsabilidade muito grande colocar um laudo numa criança de 4 anos. Ela tá fadada a viver com isso para sempre, né? Me parece, sim, que banalizou, né, essa questão. Às vezes o pessoal liga lá no meu consultório e fala assim, mas ela dá laudo? Ela dá o laudo. Assim, calma, ela vai avaliar, ela vai fazer anamnese, vai examinar a criança e, se for pertinente, ela vai dar um laudo. Né? Então é um desespero. Se o laudo viesse primeiro, né? É o desespero. E eu fico muito chateada com as escolas que tem essa história de me dar o laudo que eu faço adaptação, porque até onde eu sei é um dever da escola fazer adaptação para criança, que no rastreio dela pedagógico ela tá com dificuldade ou atraso, a escola precisa adaptar. O laudo é apenas um complemento, não é obrigatório. Então, em relação ao transtorno do espectro autista, eu concordo com você que se você, durante a coleta da história, detecta que tem um erro grave na estrutura familiar, no estilo de vida da família, da criança,
a gente precisa deixar claro isso para os pais, que a gente precisa ali de um tempo para corrigir aquilo e reavaliar a criança, modificar os estímulos dela, mas é muito difícil que erros ambientais tragam as características do espectro autista na criança, assim. Então, acho que essa é a maior agonia, porque vem aquela criança que não só o pouco contato visual, mas baixa reciprocidade. Ela te olha atravessado, né? Ela faz flapping, ela faz balanço de corpo, ela fica enfileirando o dia inteiro. Então, falar que o excesso de telas traz autismo não é verdade. Mas sim, o comportamento fica mais repetitivo por falta de repertório, né? Então, você detecta que isso está acontecendo, essa família precisa ser avisada. Fala, olha, ele tem sinais aqui de risco para o espectro autista, eu não consigo finalizar agora, né? A gente precisa aqui encaminhar para uma estimulação precoce, reavaliar daqui 2 meses, tudo, mas é tudo muito rápido, né? Porque o próprio TEA, ele tem a síndrome completa, aproximadamente ali com 24 meses, que vai vir todos os sinais e sintomas, na maioria das vezes. Mas tem criança que está na fase pré-sintomática, ela aparenta uma ou outra coisa, a gente fica em dúvida, não consegue fechar o diagnóstico, e depois, quando essa criança volta, ela está classicamente com todos os sinais e sintomas. Fora aquelas outras que só vão vir com 5, 6 anos apresentando, porque as demandas do ambiente aumentaram tanto a ponto de que somente agora foi mais fácil de ver que ela tem, né, os sintomas. As dificuldades de cognição e percepção social e de reciprocidade e não sei o quê. Mas é um boom mesmo, né? Até a gente fala assim que aumentou muito, né, a incidência. Todos os dias os pais perguntam, doutora, o que é isso e por que é isso, né? E é difícil explicar. Quais os fatores que você enumera aí para confluência de fatores? Eu sei que é multifatorial, as causas são inúmeras, né? O que você enumera, assim, que você, pelos teus estudos? Aquelas clássicas, né, que a gente já sabe de revisão sistemática, que já é pré-definido, que não mudou, que é o diabetes gestacional, uso de alguns medicamentos específicos na gestação, tudo. Mas uma coisa que é importante é a sobrevida dos prematuros, que hoje é muito mais frequente você atender um bebê de 29 semanas, que nasceu com 900 gramas, né? Então, essa melhora no atendimento da UTI neonatal, do atendimento à sala de parto, do pré-natal da mulher, então, enfim. Viabilizou isso, então elas acabam tendo fator de risco. 10, 20 anos atrás não estavam faleceriam, vivas. Isso. Então tem isso. Tem também a incorporação diagnóstica. Então, até mesmo, acho que para mim, para você, coisas que não eram espectro autista, porque a gente entendia que aquilo não era, hoje a gente entende que a gente que é. Então, os critérios, eles foram reformulados. A própria definição do DSM-5 do espectro autista, ela é muito confusa. Eu não acho ela fácil de entender. O que você entende por déficit na reciprocidade socioemocional, que pode ser desde isso até aquilo. Nossa, não é uma coisa muito clara. Amplo, né? Como, o que é diabetes? O que define? É isso, isso, isso. Pronto. Meu avô tá com diabetes, entendi. Não, o espectro autista não é assim, né? Você acha que esse aumento desse espectro de sinais para caracterizar esses vários graus aí, né, de autismo, você acha que pode ser um exagero frente a tudo isso que a gente vem conversando da modernidade? Quer dizer, existem pessoas com vários tipos de personalidade, com vários tipos de capacidades, e elas estão sendo extremamente testadas no mundo com muita informação. Você acha que essas pessoas, essas crianças, não são normais dentro de um espectro da normalidade, mas essas dificuldades que a modernidade está trazendo estão virando critérios para uma doença? Você entendeu? Nossa, difícil a sua pergunta, mas eu vou falar que acho que não. Não. Assim, por isso que eu tento questionando ser bem categórica na hora de fazer o diagnóstico, porque eu sei que essa criança, daqui a uns anos, ela pode não aparentar mais os sinais e sintomas, e quando ela bater para você lá na frente, com 18, você vai olhar aquele lado e falar, cara, a doutora Karen tava maluca, eu não concordo com esse diagnóstico, mas eu vou falar para você, Juarez.
fechava critério. Se hoje ele não fecha, graças à neuroplasticidade, graças a todas as terapias que foi feito, tudo, ótimo, a gente pode conversar com ele, com a família dele e rever isso. Porque transtorno do espectro autista, você precisa ter prejuízos. Se você estava no espectro autista, porque você tinha os prejuízos, fechava os critérios, você tinha prejuízo, e você evoluiu a tal ponto de que você está completamente adaptado, por que que você vai ganhar um diagnóstico de transtorno? Você não tem mais prejuízo. Por isso que a gente fala hoje do fenótipo ampliado. Então, para algumas crianças, eu até falo isso para os pais. Eu falo, olha, hoje o seu filho não tem mais os sinais e sintomas e ele está completamente adaptado e não tem prejuízos. O que que você deseja fazer com o laudo? Você quer manter ou quer que a gente tira? Tem família que fala, eu quero manter até o final, porque só eu sei o tanto que eu ralei para chegar aqui. E tem gente que fala, doutora, rasga e eu nunca mais quero saber. É uma condição que o diagnóstico é clínico, né? Você não tem um exame. Então, pelo menos hoje, dentro da tecnologia que a gente não tem um exame prático, uma ressonância para fazer e mostrar, olha, tá aqui, ó, o TEA tá aqui nessa regiãozinha aqui, é esse sinalzinho aqui. A gente não tem. Então, o diagnóstico é clínico baseado em critérios que vão mudando, esses critérios, ao longo do conhecimento, das pesquisas e tudo mais. Então é isso que acontece. Às vezes você pode se encaixa, evolui, a criança se adapta e vê que não era bem assim. E o diagnóstico ele é flexível, vamos dizer assim, ao longo do tempo, né? Para alguns casos, claro. Né? Eu acho isso muito interessante, porque eu já penso do ponto de vista clínico, né, terapêutico, quanto que as terapias são essenciais e de fato fazem diferença, né? Eu penso muito nesse critério. Não, né? A ideia é essa, né? Para a gente fechar um diagnóstico de transtorno, a gente precisa ter um impacto funcional. Então, a gente tem um impacto funcional, as terapias vão agir para adaptar melhor aquele indivíduo ao ambiente. E aí ele vai perdendo esse impacto funcional, porque é feito um trabalho, muitas vezes, muito intensivo, né? E aí a gente tem um resultado, graças à neuroplasticidade, graças ao esforço, né, do indivíduo. E, dependendo dos casos, né, em caso, por exemplo, de um TEA leve, de uma deficiência intelectual leve, a pessoa chega com 42 anos muito adaptada. A deficiência intelectual ficava muito clara quando ela tinha 7, 10, 15 anos. Concordo. Agora, com 40, ela parece igual, porque do 20 pro 40, a gente não tem tanta diferença. Né? Trabalhou e tal, exatamente. E aí, o impacto funcional é diferente, mas você vai dizer que ela não tem a deficiência intelectual? Até porque o cérebro humano, ele é extremamente flexível, adaptado, por mais rígido que ele seja, né, uma capacidade absurda de novas sinapses e tudo, e de criar estratégias adaptativas. Nós somos líderes nisso. Né? Então, por que não, né? Isso é muito bonito, né? De ver, é o que dá mais vontade de trabalhar, eu acho, na área terapêutica. Mas, assim, é o que eu digo para os neuropediatras, psiquiatras que trabalham com diagnóstico na infância, é fazer um trabalho bem criterioso, para que, assim, ajude os médicos que vão dar sequência, se aquele diagnóstico foi bem feito ou não, porque senão depois aquele indivíduo pode se tornar um adulto que tem outros diagnósticos e vira uma grande confusão, uma salada. Então, se o TEA não foi fechado como diagnóstico, fica difícil de fechar depois, fica muito mais difícil. Claro que é possível, mas é muito mais difícil. Fora que esse indivíduo vai crescendo sem as ferramentas, né, para ele lidar aí com as dificuldades sem conhecer todas a própria emocionais, condição, sem chance de se a construção adaptar. de si e tudo. E da mesma forma que se não for, não faça esse diagnóstico. Se tiver dúvida, não faça esse diagnóstico. Na dúvida, não faça o diagnóstico, porque isso vai impactar a família, né, enfim, impacto escolar, social, financeiro, tudo, e na atenção de saúde dele, porque aí ele vai chegar lá na frente. Então, porque eu tenho autismo e tal, aí de repente não é um border, é um outro transtorno de personalidade e tal, fica muito difícil pro profissional da área da saúde para cuidar, né? Esse sujeito que você vai precisar desfragmentar, entender todas as partes dele para reconstruir, né? Fica muito mais difícil. Então. Uma fase que já agregou uma ansiedade, uma depressão, vários outros transtornos e para... Eu acho que esse é um grande desafio da avaliação neuropsicológica.
E eu sinto um aumento de demanda muito grande para esses adultos com esses diagnósticos, né, que parece que vai somando, né? Eu vou no médico, diz que eu tenho ansiedade, aí vai no outro, tem depressão, no outro, talvez tenha autismo, no outro tem TDAH. Porque também eu busco, em cada momento eu priorizo um sintoma, né? E isso faz com que eu tenha esses diagnósticos múltiplos, não dou segmento também com um profissional apenas. E aí, quando chega ali no neuropsicólogo, o que eu tenho? Eu já recebi 7 diagnósticos. Vamos agora. Eu falo, bom, aqui a ideia é que a gente monte o quebra-cabeça mesmo desse funcionamento para entender onde é que estão, né, os descompassos. E os testes psicométricos aplicados, eles são, nossa, ajuda absurdo a entender tudo isso, mas muitas vezes ele não vai trazer todas as respostas. Não Às vezes é um acompanhamento clínico de anos para que o médico especialista consiga olhar e falar, poxa, isso é tal coisa, isso está se comportando como, né? Sim, é muito desafiador. Muita paciência, né? Muita paciência da família também. Porque às vezes quer o diagnóstico na segunda consulta, né? Sim, a própria pessoa, né, também quer. E é interessante os genes generalistas, né? Então, por exemplo, a esquizofrenia, a bipolaridade, o TDAH, o espectro autista, muitos genes, né, são condições poligênicas, mas muitos deles são similares, eles estão presentes. Então, às vezes dá um fenótipo, um gene dá um fenótipo de esquizofrenia no vô, mas aquele mesmo gene no filho deu um fenótipo de TDAH. E aí no neto do fulano, o fenótipo foi de TEA. Né? Então a gente vê que essas doenças psiquiátricas, os transtornos psiquiátricos, elas se confluem, elas se misturam, elas se bordeiam, né? E a gente vê muito isso no consultório. Então, às vezes eu vou atender uma criança que tem um perfil ali de TDAH e altas habilidades de superdotação, QI absurdo e tal. Aí quando você conversa com a mãe, você vê que ela tem um padrão ali desatento, mas que ela tem uma fluência verbal muito boa, aí vai conversar com o pai, você vê que ele é rígido, tem umas caras, né? Então, você começa a perceber como que é o funcionamento dessas condições nas famílias, né? E que muitas vezes são perfis inteiros. Às vezes eu faço o diagnóstico da criança, aí eu vejo que está presente na mãe, e está presente no pai da mãe, e no irmão da mãe, e não sei o quê, e eles sempre normalizaram aquilo. Por isso que nem reconhecia na própria criança que aquilo era um transtorno. E a partir da criança você começa a fazer diagnósticos retroativos. Eu tenho muito paciente adulto que chega no consultório e fala, olha, meu filho tem TEA, e a gente começou a perceber que ele é muito parecido comigo. Então eu acho que eu também tenho. E aí vem um adulto que casou, teve filho, trabalha, mas começa a entender suas dificuldades, começa a entender seu arco de vida aí, sua trajetória, de que tinha alguma coisa e que é até interessante, porque alguns falam assim, pô, agora eu entendo o que era, doutor. Eu tenho autismo, eu tenho TEA. Eles já chegam meio com um diagnóstico, porque viram o filho e viram a trajetória deles e falam, tá aí, ninguém explicou o que era, mas eu agora entendo. Então, e eu aprendo muito com essas pessoas, porque na verdade, quando eu buscava isso em livro, ou quando eu via no congresso e tal, ninguém me ensinou que a pessoa que trabalha, que é bem sucedida, que tem uma família, que tá bem resolvida, que ela podia ser TEA. Eu sempre achava que tinha um comprometimento a nossa formação, bizarro. Exatamente. Ou seja, eu lembro uma vez uma aula de um professor super fera aí e tal, e ele falando que não pode ser autista se não tiver alteração de prosódia. Fiquei com aquilo na cabeça. As grandes verdades, As né? grandes, que a gente leva... Não tem que ter alteração de prosódia. Esse não é. Né? Aí até a hora que chega um pai desse, eu falo, cara... Talvez. É a mesma questão do contato visual, Evolução né? dos critérios diagnósticos. Não pode ter contato visual. E aí tem tudo, mas tem todos os outros sintomas, mas faz o contato visual. Não pode. Contato visual é excludente. Não é, né? Não é excludente. A gente vai conseguindo, né, entender, mas isso... Voltando aos fatores aí causais, que mais que você... Então, alimentação, a gente falou daqueles, né, que não tem como discordar, né, do diabetes, algumas medicações e tal, aí chegamos na prematuridade. Aí agora a gente pode entrar também nos fatores ambientais, que vai ter aquela atuação de epigenética. Então, isso é difícil para as pessoas que não entendem disso para a gente falar, mas assim, você pode ter
uma mutação em você, uma alteração genética, que ela está adormecida. Mas ao passo que você está exposto ao ambiente, alguma questão, pode ser uma toxina, alguma alimentação, poluição, qualquer coisa assim, a sua alteração genética ela vai acabar modificando a expressão clínica dela, né? Então isso para mim é o que mais tem interferido, até porque quando você vê a qualidade do nosso alimento, do nosso leite, da nossa carne, de tudo, até essa semana eu estava assistindo na Netflix um documentário que saiu com a conspiração consumista. Super interessante, assim, desesperador. E daí ele mostra pra gente, por exemplo, o ciclo da roupa, o ciclo da garrafinha de plástico. Ele fala assim, você acha que isso acaba? Uma vez ele produzido, isso não acaba. E aí mostra como tudo isso faz uma contaminação na água, tudo, por mais que a gente queira que exista a reciclagem, que não existe. Né? E que o nosso ar está poluído, a nossa água está poluída e por assim. Então, você acha que isso não impacta? Hoje as moças tudo de 32, 34 anos, câncer de mama, recidivante, sabe? Isso é novo, né? As doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, então vem do mesmo balaio, as alergias, né? Até mesmo o próprio TEA, se a gente pensar em fisiopatologia dele, ele é uma condição inflamatória, um problema do conectoma, né? É uma patologia de conexão, cuja base ali dos astrócitos é uma inflamação. Por isso que vem toda essa linha aí da alimentar para o tratamento, ou que essas crianças são mais inflamadas, que elas têm mais condições autoimunes, inflamatórias, tudo. Não são 100% dos casos, mas uma parte deles é assim. Então, acho que tem a ver com isso. Tem também a troca diagnóstica, Juarez. Muitos que antes era deficiência intelectual, agora virou TEA. E aí a gente tem que deixar claro aquilo no consultório. Eu falo assim, ele tem TEA, mas ele tem DI. Tem deficiência intelectual também. E aí antigamente não, tudo era DI. E aí agora é tudo TEA. Mas não, existe uma superposição diagnóstica. Né? São basicamente, então, fatores da modernidade, né? Que difícil a gente lidar com isso, né? Porque esses fatores alimentares, ambientais, a gente não controla. Não controla e só aumentam, né? É uma crescente na nossa evolução. E a capacidade de fazer os prematuros sobreviverem, isso também só aumenta. E é uma consequência infeliz, mas é uma consequência de aumento de TEA. E, além disso, então isso já gera um aumento natural. E, além disso, o diagnóstico que melhorou, que ampliou seu espectro de diagnóstico. Então, com isso, você tem esse boom, né? Que parece que foi de repente. Parece que foi, mas talvez... algo que não, eles já existiam, existia. Só que o que deu essa sensação foi o aumento da capacidade de diagnóstico. Isso. Conhecimento junto melhor com a rede da social, condição, né? Veio junto. Também, percebe que anda de mão dada, né? Você passa a ter mais informação, a informação chega mais longe, todo mundo fica sabendo. Sim, é isso mesmo. Viraliza, né? Viraliza, com certeza. Mas é e isso. O déficit de atenção é a mesma coisa, né? Sim, o TDAH mesma coisa. tem a mesma característica. O TDAH parece um espectro dentro do espectro. Talvez Tanto que muitos TDAHs têm muitas características de TEA também, né? Ou um fenótipo ampliado. Até no último congresso da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, eles estavam falando num fenótipo TDAH+, e no fenótipo TEA+. Que é, o TEA, que tem características de TDAH, mas não fecha todos os critérios. E ou o contrário, né? E, nossa, eu falo que é isso. O consultório é isso. Pronto, fechou. Eles estão interligados de alguma forma, talvez façam parte da mesma doença um dia. Eu acho que o TDAH isso. Na questão, né, voltando, linkando as coisas com o uso de tela excessivo, acho que é o que é mais difícil da gente, talvez... entender, né? Porque a gente tem também grandes estudos que mostram o impacto na atenção, né? Do uso excessivo de telas. E aí também o que é transtorno, o que é mau desenvolvimento, não é treino mesmo de atenção, porque eu acho curioso, às vezes a gente tem uma demanda
de uma coisa que a gente não foi treinado para ela, né? Sim. Então, eu não corro uma maratona se eu não comecei correndo 1 quilômetro. Então, eu não vou conseguir fazer uma prova de vestibular se eu não fui fazendo pequenas provas antes, se eu não fui sentando para estudar um pouco antes, né? Eu não consigo sentar por horas. E muito, né? Ah, ele já tem 15 anos, ele tinha que estar conseguindo fazer isso e aquilo. Tem uma lista de coisas que tinha que fazer, porque tem 15 anos. Mas ele dormiu, acordou com 15 anos. Aí a gente faz 15 anos e acorda com habilidades. E a construção disso, né, no dia a dia. Onde que tá essa história, né? Esse movimento todo. Então, eu acho importante a gente lembrar, né, desses processos, da importância das coisas. A gente tirou muita coisa na escola. Como é o ensino hoje da matemática? Né? O quanto que se faz de uso de calculadora, de recursos externos, e que a gente não aprende a raciocinar. O quanto que o raciocínio da matemática me ajuda a raciocinar problemas, a abstrair as coisas, a conseguir solucionar um problema mentalmente, né? E não no concreto. E aí isso tem muito das dificuldades, né? Mas sabe que eu quero contar uma experiência pessoal minha. Quando eu era criança, eu sempre fui muito esperta, muito inteligente, sempre aprendo muito rápido. Sempre aquela criança que o outro tá fazendo pergunta, eu tô assim, nossa, que pergunta tosca, hein? Meu Deus, abri a boca pra falar isso, sabe assim? Sempre assim. Mas, aprendia muito bem em sala, tudo, Só que quando eu ia pra casa e ler o livro, eu voltava muito, assim, eu ficava, gente, o que eu tô lendo mesmo? Nossa, eu me distraía no meio do negócio. Eu ficava... Minha capacidade de concentração são horas. Então, desde pequena, assim, 8 anos, eu podia ficar 6 horas estudando sem levantar nem nada. Então, um hiperfoco absurdo. E em vários assuntos, tinha alguns assuntos, assim, que eu mergulhava e sabia tudo, assim. Por exemplo, aos 6 anos gostava de Legião Urbana, não é normal, né? E queria escrever todas as letras e tal. E eu achava que era isso, e achava as outras crianças chatas. Que as outras crianças queriam brincar de ser criança e eu não queria. Eu queria decorar o dicionário, queria falar correto. Meu hiperfoco, falar corretamente. Eu mesma ficava enfim. Famosa nerd. Mas aí quando eu ia ler, eu ficava nessa, né? E eu, gente, nossa, como eu demoro estudando porque eu fico me perdendo aqui no meio da coisa, né? Lia bem, mas eu era desatenta. Aí... Sempre fui muito bem, nunca fiquei de recuperação, mas assim, extremamente organizada. Sempre. Vai fazer prova, colocava no calendário. E isso eu aprendi sozinha, porque a minha família, meus pais basicamente assim, eles são muito humildes, não têm estudo. Assim, não vou falar que são analfabetos, porque não são. Aprenderam a ler e saíram da escola na 3ª série, assim. E até mesmo de cuidados com criança, assim, não eram os pais, eles eram bem negligentes, né? Então, isso era coisa minha mesmo, de ser extremamente cuidadosa, disciplinada, tudo. Então, coisa de prova, estudava absurdo e tal. Então, eu ia bem, mas eu estudava muito. Tinha que estudar muito. Então, presta atenção que tem alguma coisa ali também. Porque se eu fosse realmente só inteligente, eu lia, estudava, fazia exercício e ia pra prova. Não fazia isso. Precisava de muita dedicação. Aí fui pro colegial, cursinho, passei medicina, aí chegou a medicina. Na medicina, o que eu percebia? Meus amigos saíam, né? Vem, vamos barzinho, não sei o que. E eu preocupada, porque no dia seguinte eu tenho tutoria, né? Eu tenho tal coisa. Era PBL o meu. Tá. Não sei se vocês sabem, que tem o método tradicional e tem o PBL. O PBL divide o grupo, e aí você, numa salinha dessa, vocês vão discutindo os assuntos e tal. Então, enfim, é isso. É uma coisa muito mais... Precisa de muito mais autonomia para estudo. Então, terça-feira a gente vai estudar o órgão reprodutor feminino. Então, chegava lá, o professor perguntava, tudo, eu achava super legal. E a responsabilidade disso. E sempre com nota e tal. Então, eu não conseguia sair com os amigos. Eu não conseguia. Então, eu já não tenho boas habilidades sociais, que eu sou tímida, não faço amizade com muita facilidade, já sou mais reservada, então já tinha tudo isso. Aí chegava lá, os amigos querem sair, querem fazer várias coisas, e eu não conseguia acompanhar. Porque eu falava, cara, eu tô aqui, tô no Rio de Janeiro, tô em Teresópolis, só pra isso.
e aí eu vou ficar indo pro barzinho, eu não vou conseguir, porque aí eu não conseguia manter desempenho, entendeu? Entre as duas coisas, eu falei, alguma coisa tá de errado comigo, não é possível, sabe? Aí tá bom. Aí, fora as várias coisas, que quebra, que some, que perde, sempre muito com isso, né? Ah, vou sair com a sombrinha, cadê a sombrinha? Ah, vou levar o casaco, cadê o casaco? Ah, eu vou pra faculdade e aí eu como lá. Chega lá, cadê o dinheiro? Ah, esqueci, aí voltava. Aí pegava o dinheiro e deixava o caderno. Chegava lá, meu Deus, cadê o caderno? Voltava, parecia o Kiko com a bola quadrada, né? Ficava fazendo isso. Então eu percebia, eu falei assim, eu sou inteligente, eu vou muito bem, mas tem alguma coisa aqui. Aí eu fiz a avaliação neuropsicológica. E adivinha? Que deu? TDAH. É um TDAH, apresentação predominantemente desatenta, mas um QIzão. QI de 132. Então, aí o que acontece? Mascara, né? Porque você Mascarou. cria muitas Se vira estratégias bem. adaptativas Se vira pro bem. TDAH. É um dos diagnósticos que eu acho mais gostoso de fazer. Porque ele explica tanto para a pessoa, é gostoso no sentido de explicar muito para o adulto que percebia assim, e que, na maioria das vezes, cria um autoconceito de autossabotagem. Ah, eu me saboto o tempo todo. Se culpa, né? Cresce, às vezes, com uma carga de culpa, que parece que não foi o seu caso, mas que isso muitas vezes vira uma depressão, uma ansiedade muito grande e uma culpabilização muito grande, como se eu quisesse me fazer mal e não que tivesse ali um déficit de atenção que me atrapalha a executar o meu potencial que eu sei que eu tenho, mas tem alguma coisa que não parece que não me permite desenvolver ele no grau que eu percebo, né? Então, o diagnóstico é importante, né? Então, até para quem está em casa, né, e pensa em fazer o diagnóstico, fazer corretamente, né? Não é ler ali no Google e falar que tem, é fazer direito, né? Porque você se conhece, se reconhece, entende quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos para trabalhar em cima daquilo. Então, apesar de tudo isso que eu contei, inteligente, super bem, não sei o quê, impulsiva, né, nervosa, irritada, então uma dificuldade de regulação emocional, algumas coisas que eu poderia ter me machucado, né, sabe, quando você fala, gente, parece que não pensa direito, então, como é que pode uma menina tão inteligente, tão brilhante, uma série de coisas, mas que em outras, assim, deixava a desejar. E a partir do momento que vem o diagnóstico, você entende que isso é uma fragilidade sua e não se coloca mais no risco. Exato. Outro ponto é a ansiedade que eu desenvolvi, porque por ser desatenta, eu não posso perder a data, eu não posso perder tal coisa. Então a ansiedade, ela vem para te preparar, para você enfrentar o que tiver de vir de uma forma, da melhor forma possível, né? Só que aí ela sai do grau, né? Ela, pum. Então é como se fosse uma adaptação não tão inteligente que o meu organismo achou para lidar com o TDAH, então eu preciso ser ansiosa. Tanto que a minha ansiedade, quando ela tá muito calma, eu tô super relaxada, eu começo a ficar desatenta absurdo. Eu falo, gente, que é o que te traz o nível de alerta, isso, né? É o que me dá um alerta, ansiedade. Então, foi super importante fazer o diagnóstico e, assim, nunca precisei medicar, nunca tomei Ritalina, Venvance, nem nada, mas é assim, tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem alimentação correta e tem atividade física todos os dias. Então, é extremamente organizada. Né? Então, isso é uma coisa que eu converso muito com os pais, com os familiares. Né? É muito difícil a gente lidar com criança, porque a criança ela não elabora bem as emoções dela e ela não se compromete muito com o comportamento, com a responsabilidade, com uma série de coisas. Então, por um tempo, às vezes a gente precisa mesmo estar medicando aquela série de comportamentos, mas a orientação é muito para a família. Ensine essa criança a ser organizada, a ter disciplina, a ter consistência, que aí vai dar tudo certo. Porque ela não tem maturidade para entender tudo isso e conseguir no dia a dia se adaptar da melhor forma possível, dar a volta por cima e tudo mais. Isso. Mas já o adulto deveria, né, conseguir, só que a maioria dos adultos com déficit de atenção, que tem o diagnóstico, eles querem o remédio, né? Acho que é o caminho mais fácil. E é muito difícil pensar dessa forma, de buscar se adaptar, buscar se entender, buscar compensar suas deficiências com outras habilidades, botar ordem na vida, né? Atividade física, alimentação, sono. E as pessoas querem, na verdade, olha, eu fiz no Google, eu tenho um déficit de atenção, e muitas vezes ficam felizes com o diagnóstico,
Não porque vão se resolver agora, melhorar, mas porque podem muitas vezes usar isso, né, para benefício próprio, a muleta, né, quer dizer... Você sabe que eu sou assim mesmo. Exatamente, né, esse tipo de barganha com as pessoas, e consigo mesmo, e com a família e tudo mais, de eu tenho um diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico e querem remédio, né? de TDAH, não é assim, né? Ele afasta a gente ainda mais da emoção, né? Então, eu quando hoje penso, né, os transtornos como o TEA, o TDAH, eles me permitem não olhar para as minhas emoções. Então, eu tenho TDAH, não é que eu sou ansioso, entendi. não é que eu tenho uma depressão. Se eu tiver o TDAH, pronto, eu não preciso olhar para os outros tudo é o problemas, né? TDAH. Muitas vezes, essa sensação de alívio, é isso que eu tenho, me medica, comprova para mim que é me isso dá um mesmo que eu remedinho tenho. que eu vou... Porque assim vai validar que eu não tenho um problema emocional, né? A gente pensa muito num avanço do diagnóstico psiquiátrico, e eu acho que, na verdade, a gente arrumou umas coisinhas a mais para colocar antes de olhar de fato para as emoções, né? Talvez seja só essa questão neurológica difícil, aqui. né? Você Então, vê o quanto é difícil ainda hoje levar um adulto para uma terapia? É muito difícil. Fora que tem muita gente que não tem TDAH, não tem um déficit de atenção, ele tem uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado, uma depressão, e, consequentemente, um comprometimento secundário da atenção e da concentração, do foco, da disciplina, da organização, mas que não é um transtorno primário. E aí ele vai no Google, faz um teste e fala, eu tenho TDAH. Então, o meu problema é esse. Tratando e não aqui, se né? empenha em tratar o resto, porque dá trabalho para a própria pessoa, para a família. Se ver é difícil depressivo, tratar né? tudo isso, Uma depressão é muito exatamente. difícil aceitar Principalmente os quadros mais crônicos e tudo mais. E aí ele se encosta num diagnóstico e vai em médico que acha médico que vai dar o remédio que ele quer para melhorar a atenção e concentração. É porque eu vou também me adaptando, vou melhorando, né? Eu fui no primeiro, não deu? Talvez porque eu falei isso aqui. Deixa eu ir no próximo, não vou falar essa parte. No terceiro, quarto ele consegue. Eu já consigo gabaritar, né? Ele consegue. Inclusive, essa é uma dificuldade atual, fazer anamnese. Coletar uma boa história sem tantos artefatos e interferências. Tá super difícil. A gente tem que ser malabarista ali para conseguir tirar o caldo verdadeiro. Né? Porque eles já vêm lidos, né, dos sinais e sintomas. Uma coisa que eu acho muito... Às vezes vem tudo pronto, às vezes ajuda, mas muitas vezes vem tudo bagunçado. Né? Uma coisa que eu acho muito interessante pensar, né, que é um exercício que eu faço com os pais, muitas vezes, né, essa questão do diagnóstico de uma criança que precisa de um momento ali da medicação, mas precisa aprender a se organizar. Quando a gente tem uma deficiência, por exemplo, eu não consigo andar. É muito fácil do adulto se ver carregando uma cadeira de rodas, né? Eu consigo me emprestar com mais facilidade. Quando eu preciso ajudar a criança a se organizar, na maioria das vezes o adulto fica com raiva, né? Como eu já falei isso várias vezes e ele não faz. Então, ele precisa de mais vezes, né? E aí eu sempre faço um exercício assim, lembra quando ele estava aprendendo a andar? É muito prazeroso, né? Você ficou 6 meses segurando a mão da criança da mesma forma e aí ele aprendeu a andar durante 6 meses, do mesmo jeito. Agora você quer que ele se organize. Num dia você fala para ele, faz um plano aqui de rotina. No outro dia você grita. No outro você deixa de castigo. Você não passou nenhuma semana segurando pela mãozinha, né? Perfeito. Como é que, com cada estímulo diferente, você quer que ele tenha o resultado que é a tua expectativa e você tem conhecimento que é uma dificuldade, né? Então, a partir do momento que eu sei que essa é uma limitação, eu preciso me permitir me emprestar muito mais, né? Então, eu vou ser a pessoa que vai ajudar a criança que tem déficit de atenção. Eu vou estar ali no banho dela falando, lava o cabelo, primeiro o shampoo, agora o condicionador, agora o sabonete. Eu preciso fazer isso por 6 meses, da mesma forma. Se um dia eu grito, no outro eu deixo de castigo, eu não fiz, eu mesmo desfiz o meu trabalho, né? Então, eu acho que é um jeito, às vezes, né, de conversar que ajuda até para a pessoa não ficar tão irritada, porque bate numa coisa minha, né? Eu que não sou capaz de ensinar essa criança. E aí eu fico tão frustrada que isso me gera raiva e eu devolvo essa irritação para a criança e eu entro num ciclo de guerra, né? Dentro de casa. E aí quando chega no consultório aquilo tá assim. Mas eu já falei várias vezes para ele não dá conta, né? Então isso é uma coisa também que eu... Isso é
E você entrou num ponto que eu gosto, estudo, leio bastante, que são as práticas parentais e por que que os pais fazem o que eles fazem. E, né, muitas coisas para falar sobre isso, mas hoje eu procuro muito psicólogos infantis que fazem orientação parental, porque não faz muito sentido você colocar uma criança pequena, vai, abaixo de 6 anos ali para fazer a terapia, se não tiver uma mudança nas práticas parentais. Porque o que é que foi que levou essa criança para a terapia? O que é que está acontecendo na estrutura de casa, nas definições de limites, tudo. Então, só pegar aquela criança, fica 45 minutos com ela e devolve, olha, mãezinha, foi tudo bem? Não é assim que funciona. Então, sempre eu procuro muito o psicólogo que faz a orientação parental. E olha que tem casos que eu nem encaminho a criança para o psicólogo, eu encaminho os pais para orientação parental, né? E eu tenho muita dificuldade de encontrar esse profissional que faça essa análise do funcionamento familiar. Deixa eu entender como é que é, com que essa criança vive, como é que são as regras, como é que vocês conversam, quais são os modelos, o seu modelo de quando você tá com raiva, o que é que você faz, tudo, né? Os pais muitas vezes não entendem que até a forma que você fica nervoso, você tá dando modelo para sua criança, né? Então eu falo, você tá nervoso? Fala para ela, eu estou nervoso, eu preciso respirar, eu preciso de um tempo, para ela entender que você tá nervoso e que isso é um modelo de o que fazer quando está nervoso, né? E as práticas parentais, elas também foram outra coisa que sofreram muito com a internet, com a rede social e tal, porque veio a disciplina positiva. A disciplina positiva, ela é linda, mas todo mundo esquece da parte de que ela é firme e que ela tem limites. Ela tem limites. E aí virou permissividade, né? E aí, o que aconteceu com as nossas crianças? Estão controladoras, manipuladoras, né? Então, jogo, né? Então aí vem no consultório atrás de um transtorno e é uma má educação das brabas, né? E então eu penso, como é que eu corrijo isso? Eu preciso de orientação de práticas parentais. Eu preciso corrigir a forma que essa família está lidando com o comportamento dessa criança, né? Eu preciso fazer análise funcional desse comportamento aqui. E, olha, vou te falar que 90% dos casos é isso. É correção de prática parental. Sim. Não é medicamento, não é laudo, não é diagnóstico. Sim, a orientação e é uma mudança ali daquele contexto. O difícil, muitas vezes, é a pessoa estar afim porque aí eu me coloco em terapia ou me vejo como problema. Eu desconstruí essa ideia de estar em terapia ou recebendo uma orientação, não ser um problema meu, né? Acho que é a primeira quebra, a mais importante para conseguir dar o primeiro passo, né? Em busca dessa orientação e de escutar. E aí é uma delícia. Eu tenho várias famílias, né? Quando de fato os pais estão afim de olhar, né? Tiram um pouco do ego, né? Do eu, eu falho, eu sou bom, e conseguem entender ali a relação e pensar, se eu faço isso, é bom para essa construção, é bom para mim, é bom para o meu marido, é bom para o meu filho, gera um desenvolvimento melhor, a coisa flui. E você fica com uma família por anos, né? Tem famílias que eu acompanho há 6 anos. E aí a gente vai pegando fases de desenvolvimento diferentes. E é muito legal, porque para quem é leigo, você não tem muita ideia, né, do que mudou de uma fase para outra. Então, por que com 2 anos eu dou mais autonomia e com 3 eu tenho que tirar um pouco dessa autonomia? Não, porque eu já entendi que eu sou capaz. Agora eu preciso entender que existe um outro que também é capaz e que eu vivo numa relação com esse outro. Então, o problema para mim da disciplina positiva é que as pessoas leem só o início, né? Eu leio o comecinho ali enquanto é bebê. E aí eu vou sendo muito permissivo, porque eu quero que minha criança tenha autonomia. E depois, como é que a gente continua esse desenvolvimento dentro da disciplina positiva ainda? Eu tenho que dar limites, eu preciso construir a ideia de outro, mas eu já não li mais, porque eu achei que não precisava. Eu só li até os 2 aninhos, e agora a vida que segue, agora eu tô trabalhando, não tenho mais tempo para me dedicar à maternidade assim, dessa forma, tô cansado, quero viver o meu eu. E aí a coisa se perde, porque eu continuo dando um estímulo que era adequado para uma fase que eu preciso construir uma habilidade diferente, né? E aí a criança continua com um comportamento ali de 2 anos, fazendo birra, porque eu não demandei dela outra coisa, né? Aí vem no meu consultório e fala, doutora, ela tem alguma coisa, precisa de medicação, dá o diagnóstico e não sei o quê.
Sendo que, descontrola. aí a criança vai tomar remédio, a criança vai para terapia, a criança é o problema, mas a pessoa é incapaz de olhar para dentro de si e buscar em si o que é que está acontecendo e buscar ajuda. E de repente ela ir tomar medicamento, ela ir fazer terapia, então, por que que bate? Por que que pune? Ah, o adulto bate na criança porque tá com raiva. Mas como que se maneja a raiva? Porque a criança quando tá com raiva não pode bater, mas você que é um adulto pode? Né? O que que você... Que outras coisas você pode fazer? Vamos fazer que nem criança. Que outras coisas você pode fazer quando está com raiva? Muito boa. E vocês não têm... Não dá um desânimo quando vê que pais, assim, são cada vez mais frequentes? Porque eu imagino que sejam. Eu não cuido de criança, eu não tenho essa experiência. Até queria ouvir de vocês. Com a vida do jeito que ela tá, cada vez mais as sociedades em crise, as pessoas perdendo seus valores, os casamentos sendo tão vazios e superficiais, e as pessoas sem tempo de olhar para si, de olhar para o seu filho, de olhar para a sua vida, de fazer uma análise crítica, a ansiedade lá no alto e com um imediatismo de querer resolver tudo com um remedinho. Não acham que cada vez mais os pais estão com dificuldade de aceitar essa terapia parental, de aceitar se corrigir, de aceitar que eles são parte do problema ou até são o grande problema ali da consequência do comportamento do seu filho? O que vocês sentem aí no dia a dia? Eu acho que é um desafio e eu gosto de desafio. Eu também gosto. Eu adoro desafio. Eu aprendo, assim, e quando eu vejo que eu consegui mudar ou ajudar, eu me sinto muito feliz, assim, é o meu propósito. Eu vejo então, muito por esse lado também. Eu gosto. Porque gera mais energia do que dá menos, energia mesmo, em vez de eu ficar assim, ai, caramba, mais uma, eu falo, não, vamos lá. Se a pessoa tá vindo, veio na minha consulta, esperou a minha consulta, que não tá rápida, né, para conseguir, ela pagou, ela tá pedindo ajuda. Eu vou entender como um pedido de ajuda e eu vou fornecer ajuda. Aí o que ela vai fazer com isso vai ser uma escolha dela. Mas eu faço questão de colocar na mesa todos os pontos e conversar abertamente, francamente, sobre todos os pontos daquela família. Doa a quem doer. Eu sempre vejo que eu tenho um compromisso com a criança. Até mesmo, voltando um pouco para o espectro, às vezes eu preciso dar aquele diagnóstico que está na cara e a família não quer. Aí eu penso, poxa, como que eu vou fazer isso? Tem N formas de fazer isso, mas eu sempre olho para a criança e falo, eu tenho um compromisso com você. Então, por você, eu vou enfrentar essa família aqui e a gente vai fazer isso por você, né? Então, acho que é um desafio, mas dá certo. A família que não quer ouvir, não vai gostar do que você vai falar, Sim, e pronto, ela vai embora, tem. vai procurar outro médico e tá tudo certo. Para mim não muda nada. Mas esse desafio está cada vez maior. Quer dizer, cada vez mais frequente, pais com dificuldades de aceitação e de seguir em frente, de mudar. Na minha realidade, né, não. Ao contrário, eu acho que eu tenho pego mais pais hoje disponíveis do que indisponíveis, né? Eu acho que eles estão entendendo eu acho que hoje o pessoal recado. tá mais afim, né? Eu também vejo como um desafio gostoso, como uma missão. Acho muito bacana quando você consegue, de fato, estabelecer esse vínculo e criar ali, né, orientações que você percebe que mudam muito a qualidade de vida de todos os membros, né? Porque muda a minha aceitação enquanto mãe, enquanto pai, o peso que eu carrego, né? Porque enquanto pais, a gente se culpa muito já, né? Então, isso já é natural. Então, o papel também é de aliviar um pouco dessa culpabilização, desse peso, né, que traz a ser mãe, ser pai. Então, essa orientação, ela vai modificando todos os membros, vai ajudando e aquilo vai brilhando os olhos, porque você vai vendo o resultado. E hoje, pelo menos, o meu cenário atual, porque isso também oscila muito, né, na clínica, mas nos últimos 6 meses, a frequência foi muito mais de famílias a fim de
fazer algo diferente, entendendo o seu papel, do que famílias que não estavam abertas, né? Então, ainda tem, mas elas são 30%, os outros 70% estão afim. Isso é uma coisa que me gera mais esperança, me dá vontade hoje de voltar a trabalhar mais com a primeira infância, coisa que eu abandonei mesmo, né? Eu entrei mais para trabalhar nas escolas, dando consultoria, treinando professores, porque eu entendia ali um cenário muito, muito difícil com pais. Hoje isso tem mudado, não sei se por conta até da internet, do acesso à informação. Né? Pensar nos pais mais antigos eram mais ignorantes, né? Talvez tinham menos abertura, informação, então era mais difícil de aceitar. Talvez hoje eles aceitem mais, apesar de talvez ser mais difícil eles encararem pelas dificuldades do dia a dia. Sim, de tempo, né? Tudo, enfim, de mas tecnologia. eles estão mais aptos, mais abertos a escutar ali, que talvez melhor, tenha, né? que realmente é por aí. Na minha prática clínica também. Karen, você que é uma pessoa inteligente, QI do Einstein, o que você acha que vai ser do nosso futuro aí? O que você imagina que vai ser daqui a 20, 30 anos? O que você imagina que vão ser das crianças de hoje, dos adolescentes, os adultos? Pergunta que eu não devia fazer. A gente vai ter que cortar essa parte. O que você acha que vai ser do nosso futuro aí para as próximas décadas aí, 10, 20, 30 anos? Isso todo dia com meu marido. Com esse avanço da inteligência artificial, chat GPT, gente, eu não sei. Dá um pouco de medo, né? Me dá, às vezes. Eu não tenho medo, não. Acho que vai ser legal pra caramba. Mas eu não consigo imaginar, porque tanta coisa mudou de 10 anos pra cá. Imagina 10 anos pra frente. O que você imagina que vai acontecer nesse cenário de crianças, de jovens com transtornos, vamos dizer assim, intelectuais, de atenção? Olha, Juarez, eu ainda tô na linha de pensar assim que falta tanto para eles, né? A gente falou tanto de diagnóstico precoce, né? Já falou tanto sobre diagnóstico precoce. Aí hoje faz o diagnóstico precoce e depois não tem acesso a um PEI, né, um plano de ensino individualizado, a um professor auxiliar, a um terapeuta ocupacional. Tá tão difícil, um monte de clínica que tem a bandeira aí de que trata, de que faz, acontece, é mentira. Então, assim, com toda a minha fé e esperança, eu queria que esse cenário modificasse. Porque isso faz com que o meu trabalho não valha tão a pena, que o dela não valha tão a pena. Porque as pessoas, essas crianças, esses adolescentes estão desassistidos. Então, isso que eu penso. Então, quando falar, o que será, eu não vejo um cenário favorável. E eles estão crescendo, virando adultos e sentindo dificuldades no trabalho, na vida, né? O cenário da escola está muito difícil. Você vê, não tem uma semana que a gente não vê uma história dessa, de que a criança com um determinado diagnóstico está apanhando, que isso, que aquilo, né? Que não é bem-vindo em tal lugar. Gente, isso não era o que está acontecendo. E a gente está aí ainda. Não acha que o que a gente está sofrendo, essa mudança que a gente está sofrendo nesses últimos anos, eu direi nos últimos 10 anos, né, que acho que de 2014 para cá, 2013 e 2014 foi quando as redes sociais no Brasil, pelo menos, e WhatsApp, essa conectividade, ela se tornou mais acessível e mais real, né, as pessoas mudaram a forma de se comunicar ali, de 2010 a 2013, 14, e dali em diante vem uma avalanche. 2020 aumenta mais por causa da pandemia, né? Aula online, tudo por vídeo, e a velocidade da informação vai aumentando a partir daí. Você não acha que esse boom que a gente vem vivendo de diagnósticos, que a gente vem vivendo de péssima qualidade de vida, aumento de telas, né, menos verde e mais dentro de casa na tela. Tudo isso que está gerando todo esse sofrimento, essas crianças, diagnósticos, de alguma forma vai servir para um aprendizado para a sociedade daqui a 10 anos, tá lidando melhor com isso, tá errando menos. Não que a gente vá... A história da humanidade vai continuar, a tecnologia vai aumentar, a gente vai ter
é sempre um problema em relação ao aumento de tecnologia. Não tem como frear isso, né? O Elon Musk tentou frear e não conseguiu. Ninguém vai conseguir. Você não acha que, pelo menos, a gente vai se adaptar melhor, voltando à nossa neuroplasticidade, que é incrível aí, a adaptação do ser humano, e a gente vai estar vivendo melhor daqui a uns 10 anos, entendendo tudo isso e se precavendo e dando mais diagnóstico e adaptando melhor e criando terapias novas? Você não acha que a gente está passando por uma fase de crise de saúde mental para passar por uma fase de maior resiliência aí na saúde mental? Eu adoraria ser Ter otimista. essa esperança, Mas eu não sou. Eu acho que não. Não. Não em 10 Eu tenho uma anos, talvez esperança. 50, mas 10 não, 10 tá logo ali. 10 muito passa pouco, assim e tá muito ruim hoje. Talvez demore mais, Mais, né? isso. Estamos falando de pelo menos uma Isso. geração, 2 gerações. Isso. Ai, muito bom. Muito bom o nosso papo. Acho que precisamos Tá bom, né? encerrar. Muito obrigada. Eu que delícia. agradeço, foi muito legal. É, isso aí. Tiramos, né? Certeza, muita dúvida de muita gente aí. Foi. Ai, que Tirou gostoso. minha? Obrigada, gente.